Teremos aula hoje? Teremos sim! Arrumei um cantinho, improvisei um cantinho, mas aqui estou para ficar gravado, pra gente começar a nossa live, a nossa aula USA, Ultra Simple Activities. Essa aula de quinta-feira em que eu mostro atividades muito simples que a gente pode fazer junto com a nossa criança, pra gente aprender inglês junto com a nossa criança, enquanto ensina a nossa criança, enquanto a nossa criança também aprende, enquanto criamos uma criança bilíngue. Então hoje eu venho trazer, eu anotei 11 frases novas, já tem uma aula de frases que a gente pode começar a conversar com a criança, mas essa aula é de recém-nascidos, crianças que não falam, crianças que estão começando do 000, muito pequenininhas. E agora, hoje eu trouxe essas ideias, essas frases para crianças maiores que já conseguem te responder, que já conseguem interagir, crianças que já falam um pouco, o que não impede de você usá-las e falar com as crianças recém-nascidas ou dentro da sua barriga. Tudo que você falar, lembre-se, a criança tendo possibilidade, já conseguindo falar ou não, responder em inglês ou não, ou responder em português, ou às vezes a criança nem fala, todas as idades é importante que a gente dê input, estímulo. Então tudo que você falar sozinha e falar com você mesma, cantar com você mesma, descrever para você mesma, assim como você fala em português com a sua criança. Hello, Carolina! Tudo que você fala em inglês com a sua criança, a gente tá fazendo bem para ela, pro cérebro dela fazer as conexões neuronais e pro cérebro dela conseguir botar em prática na hora certa, na hora que o organismo, que a maturidade, que o cérebro dela achar que deve. O importante é manter o estímulo. Quando começa, a regra é: começou, não para mais. Começou, pode até um dia ou outro ter uma dificuldade, um obstáculo, descansa um pouco, mas desistir e parar jamais. Então eu trouxe aqui para ser direta, começar direto ao ponto, trouxe 11 frases, além daquelas outras da outra live, da outra aula, que dá para falar com recém-nascidos, essa dá para falar com uma criança que interage mais e também para crianças recém-nascidas. Então tudo dá para todo mundo. Criança é criança, em algum lugar a gente vai conseguir encaixar. Estou no 7º mês de gestação e já conversamos em inglês com a nossa baby. Ai, que lindeza, Bianca. Como que ela vai chamar? Como que ela chama já, né? Eu também conversava desde a barriga com o Léo e teve momentos do puerpério que eu conversei menos, teve momentos que eu conversei mais, mas parar eu não parei. Eu até achei que eu tivesse parado, mas eu achei vídeos meus da fase que eu achei que eu tinha parado depois que ele nasceu do puerpério. Eu achei vídeos meus conversando em inglês com ele, então quer dizer que eu não parei. Eu só pensei que eu tinha parado. Então, olha só, vamos começar. Laura tem uma prima muito amada que chama Laura. Deus abençoe a Laura. Então, olha só, vamos começar. O que a gente pode falar? Olha que fácil. Vou começar com uma facílima. A criança tá chorando ou a criança... Isso acontece muito comigo. A criança tá brincando de massinha ou de tinta e ela suja a mão. Ela fala, ai, eu sujei minha mão tá suja. Mas você vai continuar respondendo em inglês. Você quer manter o inglês. O que você fala com ela? No problem. No problem. A gente pode lavar sua mão depois. We can wash your hands later. No problem. Ou a criança derrubou a água no chão. Ou quebrou um brinquedo e olha pra você com cara de assustada. E tá tudo bem? Você fala, it's okay. No problem. Sujei minha mão. No problem. Ah, eu caí. No problem. Esse no problem é uma frase que eu falo muito no meu dia a dia com as minhas crianças, com meu filho, na minha sala de aula, na minha casa, porque a gente tá sempre falando, ah, tem problema não, tem importância não, tá tudo bem, né? A gente tá sempre acalentando os nossos filhos. Então, nada melhor do que começar com no problem. Pega o seu caderno de anotações e vai anotando aí mais frases que eu venho trazer pra você hoje. Se você não sabe nada, absolutamente nada de inglês e quer falar com seu filho, começa assim, ó. No problem.
Sempre que fizer alguma coisa que não tiver problema, você fala, no problem, it's okay, no problem. Aí, ele tá lá no quarto dele, tá te gritando, ou então tá na privada, tá querendo que você vá lá limpar, tá querendo que você vai ajudar pra alguma coisa, tá lá, mamãe, mamãe, mamãe. E você já aprendeu na outra aula que a gente fala hold on, que é a mesma coisa de peraí, wait a minute, né? Hold on. E agora a gente pode falar também, eu já tô indo. Eu já tô indo. A gente fala I'm coming. I'm coming. I am coming. Muita gente pensa, e é verdade, né, que ir é go. Então muita gente fala I'm going. Mas nesse caso, nesse contexto, o correto é falar I'm coming. Eu já estou vindo, né? Já estou chegando. Então, a gente fala, pode falar I'm going também, então isso vai ser perfeitamente entendido, mas o correto usado nesse contexto aqui de eu já tô indo, depois do hold on, I'm coming. I'm coming, é eu estou indo. Nesse caso, a gente não usa going, embora ir seja go, tá? A gente usa come, de vir. Então, I'm coming. Eu estou chegando. Eu já estou chegando até você. I'm coming. Vamos para mais uma? Hoje aqui o negócio tá agitado, tá rapidão. Ó, aí a gente vai sair. Nós vamos sair e a gente precisa que a criança esteja pronta. E aí uma criança de 4 anos ou de 3 anos, ela já consegue colocar o sapato sozinha. E eu vivo falando pra vocês, não faça pela criança o que ela consegue fazer sozinha. Então deixa a criança fazer mesmo que demore. Para ela desenvolver as habilidades motoras, desenvolver a pinça fina, a coordenação motora, para desenvolver a autonomia, para desenvolver a independência. Deixa a criança fazer por ela. Então se a criança já sabe colocar os sapatos e você tem tempo para esperar a criança colocar o sapato, você coloca, olha, nós vamos sair. Coloca os seus sapatos. Put your shoes on. Put your shoes on. Put your shoes on. E aqui eu coloquei take off, porque take off é tirar. Então aqui a gente aprende duas coisas em uma só. Então coloque os seus sapatos. Put your shoes on, porque o verbo de colocar é put on, precisa desse on. Então, put your shoes on. Ou então, esse on, ele também tá certo se ele vier logo em seguida. Put on your shoes. Put on your shoes or put your shoes on. Os dois estão igualmente corretos, certo? Coloque os seus sapatos. Put on your shoes. Put your shoes on. Let's go. Put on your shoes. Coloque os seus sapatos, certo? Ou então sua jaqueta. Put on your jacket. Vista a sua jaqueta. Coloque a sua jaqueta. Put on your jacket. Put your jacket on. Ou então põe o seu lenço, seu scarf. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, usa muito lenço quando tá frio, né? Pra tampar o pescoço. Então, put on your scarf. Put your scarf on. Ou então suas calças. Put on your pants. Vista suas calças. Put your pants on. Põe as suas meias. Put on your socks. Or put your socks on. Certo? E take off, da mesma forma que é put on, colocar. Take off é tirar. A gente pode falar take off your shoes ou take your shoes off. Take your shoes off. Tire os seus sapatos para entrar na sala, em casa ou na escola. Então, take off your shoes ou take your shoes off. É para tirar. Take off your jacket. Take your jacket off. Take off your scarf. Take your scarf off. Certo? Então, put on é para colocar, vestir. E take off é para tirar. Isso a gente usa muito, porque a gente vive pedindo para as crianças colocarem e tirarem, né? Os sapatos, as meias, o laço de cabelo, se for uma girl, o hat, que é o chapéu, né? Então,
Put on e take off. A gente tem que saber. Depois disso, nós vamos aprender. Está na hora de guardar. Acabou de brincar, tá aquela bagunça, tá tudo de perna pro ar, assim como tá nesse quarto de brinquedo aqui, que vocês podem observar. Todo dia eu venho cá e dou uma arrumada junto com ele, mas a gente tem que ensinar, a gente tem que pedir, a gente tem que incentivar a independência das nossas crianças e a rotina de que depois que acaba de brincar, nós temos que clean up. Time to clean up. Time to clean up. Tá na hora, it's time to clean up. Ou então só time to clean up. Ou então somente clean up, clean up. Clean up significa também limpar. Então, quando você vai dar uma limpeza no quarto, vai dar uma faxina em casa, você pode falar que você tá cleaning up. Mas clean up também é utilizado para guardar os brinquedos. Clean up significa organizar, dar uma organizada geral. Mas se eu quiser falar a palavra guardar, necessariamente guardar, a gente fala put away. Put on é vestir. Take off é tirar. Put away é colocar em outro lugar, colocar guardado. É guardar no lugar certo. Então, put away. Então, put away your toys. Ou put your toys away. Perceba que essa segunda parte, igual clean up, a gente pode falar clean up your toys, ou pode falar clean your toys up. Essa segunda parte aqui do verbo, né? Do phrasal verb, ela pode vir antes, junto com a primeira, ou pode vir no final, por último, depois de tudo, certo? Então, clean up é guardar, organizar tudo. Guardar roupa, guardar os brinquedos, limpar a parede que sujou, limpar o chão de bolha de sabão. Isso eu quero dizer clean up, organizar tudo. E put away é simplesmente guardar, guardar. Put your toys away, guarde os seus brinquedos, tá? E put on é vestir ou calçar, colocar. Put on your shoes, put your shoes on. E take off, tirar. Retirar. Tire, take off your shoes ou take your shoes off. A gente está aprendendo um tanto de phrasal verbs muito úteis que a gente usa todos os dias com a nossa criança. Vai anotando aí. Então tem o clean up, time to clean up. E tem até a musiquinha de clean up que tem no YouTube. Digita lá clean up que você acha várias musiquinhas de clean up. E na minha sala de aula eu coloco assim, olha uma dica muito legal. Sempre que eu coloco a musiquinha de clean up, já começa a introdução dela no YouTube, as crianças já acendem uma luzinha, elas já sabem no cérebro dela que tá na hora de clean up. It's time to clean up. E elas têm o tempo inteiro da música, 2 minutinhos, 3 minutinhos, pra organizar tudo, a sala inteira. Quando acaba a música, todo mundo tem que ter acabado. É tipo uma competição, uma gincana. Aí quando acaba a música, todo mundo tem que ter acabado. Então nós temos o tempo da música pra todo mundo ir guardando. Assim ninguém procrastina, assim ninguém faz corpo mole. E assim vira uma diversão, fica so much fun, né? Fica muito divertido. Então, depois que a gente fez, uau, clean up, tá tudo limpinho. E todo mundo conseguiu acabar antes da música terminar. Todo mundo fez um bom trabalho. O que a gente fala? Good job. Bom trabalho. Good job. É o nosso muito bem. Parabéns. Isso aí. Good job. Essa é das frases que eu mais falo disparado no meu dia. Mostra um desenho bonito, você fala, good job. Você guarda as coisas, faz o clean up direitinho, você fala, good job. Ou então, despediu, foi educado, fez uma coisa que te fez feliz, tomou banho sozinho, conseguiu comer sozinho, comeu muita fruta, verdura na hora do lunchtime, que é o almoço. E a gente fala, good job.
A Eliane tá falando medo de não conseguir aprender a falar tudo isso. Se você tiver com medo de aprender a falar tudo de uma vez, Eliane, aprenda os que você mais usa primeiro. E vá passando para o próximo passo depois que você já estiver firme e confiante e de good job e great job também. Isso, great job pode ser usado também. Isso mesmo, Eliane. Good job e great job. E mais ainda, maravilhoso, wonderful job. Né? Excellent job. Job é trabalho. Então, good job, great job, excellent job, wonderful job. E aí você vai falando e quando ficar natural pra você, essa aqui eu já dominei, essa eu já dominei, vai colocando outras no lugar, né? Nem eu sei falar tudo sobre tudo. A gente vai aos poucos. Se não puder falar tudo, a gente fala tudo que puder. E junto com good job, great job, excellent job, wonderful job, a gente pode falar também thumbs up. Quem tá no curso já sabe, a essa altura, provavelmente, o nome dos dedos das mãos, né? E esse dedo aqui, ó, polegar, chama thumb. Mas a gente não pronuncia a letra B, é thumb. Thumb. A gente fecha a boca de B e MB, mas não fala thumb. A gente fala thumbs up. Então, olha só. Thumbs up é quando você coloca os dois thumbs pra cima. Up. Então, thumbs up. Então, se você tá de good job, você tá thumbs up. Se você fez um bad job, você tá de thumbs down. Thumbs down. Thumbs up. Thumbs down. Essa figurinha que a Eliane colocou aí de legal é thumbs up. Se fosse assim, thumbs down. Porque esse dedo chama thumb. Certo? Então, good job e thumbs up é a mesma coisa. É para quando a criança fez um bom trabalho. Muitas vezes as crianças falam comigo, Miss, eu tô de good job, eu tô de thumbs up. Hoje eu fiquei de thumbs up. Isso que eu fiz foi thumbs up, que é uma coisa legal. Eu também gosto dessa, Eliane. Então, thumbs up, thumbs down, certo? Quando a criança faz uma coisa muito legal. E quando fala, você fez isso, você derrubou de propósito. Eu acho que isso não foi muito thumbs up. Eu acho que isso não foi um good job. It's not a good job. It's a bad job. Thumbs down. I can help you if you want. Eu posso te ajudar se você quiser. Mas vamos ficar de good job? Vamos fazer melhor, né? E aí, a criança... Eu tô escolhendo aqui as frases, a ordem das frases. Aí a criança também fez um negócio extraordinário, muito legal. Mais que good job, mais que thumbs up, mais que wonderful job. É um negócio fora da curva. Então você fala com ela, você é muito inteligente. You are very intelligent, you are very smart, you are very clever. Dá um beijo no seu cérebro. Kiss your brain. E aí, a criança faz assim, ó. Kiss your brain. Kiss your brain. É uma exclamação quando a gente fala pra criança. Por exemplo, eu tô na minha sala de aula e tô perguntando, quem sabe what is the letter for kiss? Kiss. E ninguém responde, fica aquele silêncio. Aí eu pergunto, listen. Kiss. Aí alguém pensa, depois de muito esforçar, fala letter K. Eu falo, good job, fulano. Thumbs up for you. Kiss your brain. E a criança faz assim, ó, dá um beijo e beija o cérebro. Kiss your brain é quando para a criança se sentir muito inteligente, muito especial, o negócio que ela fez outstanding. Kiss your brain. E é o que você deve fazer também, cada etapa que você alcança, cada step, cada degrauzinho a mais que você vai rumo ao inglês, aprendendo do zero, junto com a sua criança, ensinando junto para ela. Você deve sempre kiss your brain, se parabenizar por isso. E junto com kiss your brain, eu gosto muito de falar tap yourself on your back. Tap é dar um tapinha. Dê um tapinho nas suas costas, nas suas próprias costas. Que significa, parabéns, Miss Bruna.
Tap yourself on your back. Parabenize-se. Tap yourself on your back. Parabenize-se, dê um tapinha nas suas próprias costas. Kiss your brain. Mas as crianças, eu vou contar pra vocês que elas gostam mais de kiss your brain. Por isso que eu trouxe o kiss your brain aqui. Então, toda hora que elas fazem uma coisa muito legal. Miss, eu descobri quais são as cores da bandeira do Brasil em inglês. Green, yellow, blue and white. Eu falo, wow. Kiss your brain. Good job. Great job. E as crianças se sentem todas importantes de kiss your brain, né? Então, olha só. Mais uma dominada. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, palpites, me manda aí. Pode fazer pergunta, pode dar o seu feedback, pode dar o seu input e pode perguntar alguma coisa que eu não esteja falando aqui, que você tenha dúvida, e a gente vai conversando aqui, tá? E se você estiver assistindo gravado no feed, deixa nos comentários aqui abaixo. E aí, a criança chora. Tá dando birra, ou tá chorando, ou tá dando escândalo, ou tá dando birra, que a gente chama de birra, é tantrum. 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 Então, quando ela tá lá na tantrum dela, dando birra, ou quando ela tá chorando que ela machucou, ou quando ela tá chorando de saudade de alguém, de saudade de um amiguinho, ou do papai que foi trabalhar, o que a gente fala? Como que a gente acolhe a criança? Para de chorar? Não é isso que a gente fala, né? Se você fala para de chorar, não chora, não precisa chorar, talvez seja bom você repensar como que você lida com a sua criança de qualquer idade. Porque a criança precisa poder chorar. Deixar chorar é diferente de deixar chorando. Deixa a criança chorar. Não deixe a criança chorando, ou seja, não abandone a criança, dê colo, acolha a sua criança. Mas ela precisa expressar a tristeza, ela precisa expressar a frustração, ela precisa expressar a raiva, ela precisa expressar o ciúme, ela precisa colocar pra fora. Então deixa a criança se expressar. O choro é libertador, é quando a gente coloca pra fora o que a gente tá sentindo. Então quem não se exprime, quem não coloca pra fora, se deprime. Então, deixa a criança ter um momento dela de choro. Em vez de stop crying, para de chorar. You don't need to cry. Não precisa chorar por isso. Ah, isso é tão bobo. Você só levou você só pulou, você só caiu. A gente vai falar, tá tudo bem chorar. It's okay to cry. It's okay to cry. Tá tudo bem chorar. You can cry. It's okay to cry. No problem. Então, it's okay to cry é quando você tá abraçando a criança, ela continua chorando, ela vai chorar ainda mais uns 3, 5, 10, 15 minutos, mesmo que seja de tantrum, de birra, tantrum, mesmo que seja de saudade, ou de medo, de fantasma, ou de alguma coisa que você considera bobagem, deixa a criança chorar. It's okay to cry. Tá tudo bem. Pode chorar aqui no colinho da mamãe que eu te acolho. Mesmo se foi porque eu tirei a sua chupeta. Mesmo se foi porque eu não deixei você levar esse brinquedo. Porque pro seu bem. Eu te acolho mesmo se eu não deixei. Mesmo se eu não deixei você colocar o dedo na tomada. It's okay to cry. E já que nós estamos falando de tirar a chupeta, eu já contei pra vocês uma outra aula que chupeta é pacifier. E esse nome de pacifier significa pacificador. É como se fosse um cala-boca do bebê, né? Um pacificador para ele parar de chorar. Então, quando a criança... Muitos pais dão chupetas, dão pacifier ou binky, que eu já contei pra vocês na outra aula, que binky também é chupeta. Só que binky é usado nos Estados Unidos, que é o nome de uma marca. Assim como Bombril, né? A gente usa aqui, assim como Cotonete. É uma marca que a gente chama o produto. Aí lá nos Estados Unidos chamam de binky por causa de uma marca. Mas o nome mesmo é pacifier, que é um pacificador, né? Então, os bebês ficam, muitas mães dão pacifiers e aí gostam de ficar só pra dormir. Ou então só em alguns momentos do dia, só pra nap time ou pra sleep, enfim, ou pra se acalmar. Então tem hora que é hora de ficar sem a chupeta. E como que a gente fala isso?
A hora de dar chupeta pra mamãe. Agora não é hora de usar a chupeta. Agora não é hora de usar o bico, a pacifier. Agora é hora de ficar sem, que agora não é hora de dormir. Como que a gente usa? Time to lose your pacifier. Está na hora, it's time to lose. Esse lose aqui é perder também. Ou você ganha, win, ou você lose, perde no jogo. Não tem jeito de win sempre. Tem dias que a gente win, ganha, e tem dia que a gente lose, que a gente perde. Então, lose é perder, é ficar sem. Então, time to lose your pacifier. É quando você pede a pacifier pro bebê, ou pra criança maiorzinha, ou quando não tá na hora. Olha, na escola não é hora de usar a chupeta. Então, a gente fala isso, olha. It's time to lose your pacifier. Give me your pacifier, please. Time to lose your pacifier. Tá na hora de ficar sem a chupeta. It's time to lose your pacifier. Ou time to lose your pacifier. Ou então apenas, simplesmente, me dá sua chupeta. Can you give me your pacifier now? Tá na hora de me dar sua chupeta. It's time for you to give me your pacifier. Certo? A Zilmara falou: Gosto de sua visão. Isso que você falou, gosto da sua visão. Essa questão de, provavelmente essa questão de acolher a criança, né? Eu acho que a criança deve ser acolhida e respeitada sempre. Às vezes até você que fez ela chorar, né? Porque você não deixou ela ir de fantasia pra escola, não deixou ela enfiar o dedo na tomada, não deixou ela beber um remédio que não pode, ou não deixou beber cerveja. Mas você acolhe o choro sempre e fala, tá tudo bem chorar, você pode se expressar. A gente permite que a criança se expresse, né? E aí, depois, o time to lose your pacifier, a criança chorou. Você já falou, it's okay to cry. Já pegou no colo. Já falou, tá tudo bem, filho. Eu também não gostava. Conhecimento emocional. Que bom. Eu também não gostava, filho. Quando eu era do seu tamanho, sempre que minha mãe falava, it's time to lose your pacifier, eu não gostava, eu ficava triste, eu chorava, eu ficava doida pra chegar de noite e querer a minha pacifier de novo. E agora é hora de tirar a pacifier. Você pode ficar triste, eu permito que você fique triste, mas não vai mudar. Eu te acolho, eu te abraço, eu te pego no colo, eu brinco com você, mas você vai ficar sem a pacifier agora. Mas você vai tomar esse remédio agora. Ou você vai escovar o dente agora, né? Então, o que eu sempre pergunto pra criança? Sempre. E é muito engraçado. Engraçado não, é curioso pros adultos. Pras crianças é muito esperado. Quando eu faço essa pergunta que eu vou mostrar pra vocês, 99,9% das respostas são positivas, são sim. Quando eu pergunto, do you need a cuddle? Que significa, você precisa de um carinho? Você precisa de um abraço? Você precisa de um beijo? Você precisa de colo? Você precisa de colinho? Então eu posso perguntar, do you need a cuddle? Cuddle. Esse cuddle aqui é um carinho, é uma mimadinha. É tipo assim, por exemplo, muitos professores na minha sala de aula, muitos professores das crianças maiores, do 5º ano, 6º ano, crianças de 10 anos, 12 anos, que estão acostumados com as crianças maiores. Aí viam os meus pequenininhos e eles tinham que ir lá na minha sala só dar uns beijos, uns amassos, uns agarros, uns cheiros, sabe? Dar uns agarrados numas crianças que a gente adora. Isso é cuddle. Então, eles sempre falavam, os professores dos maiores sempre falavam, olha, eu vou passar aqui na sua sala porque eu preciso cuddle alguém. É dar uma cheirada, uma mordida, quando dá vontade de morder, uma abraçar e de agarrar e apertar a bochecha. Isso é cuddle. Então, é um carinho. Então, do you need a cuddle? Você precisa de um carinho. E eu sempre pergunto assim, do you need a hug? Que é um abraço. Do you need a hug? Você acha que você precisa de um abraço? E quando a criança tá muito nervosa, chorando muito, muito agitada, arremessando as coisas, descontrolada, geralmente ela fala sim. Ela faz assim com a cabeça, ela nem te olha, e você só abraça forte, deixa ela chorando e fala, eu estou aqui com você. I'm here with you. I'm your friend. I can help you. It's okay to cry. I am here with you because I love you.
Eu te amo, eu tô aqui com você, tá tudo bem chorar, eu posso te ajudar, não tem problema nenhum, você pode chorar, eu vou ficar aqui até você se sentir melhor. Então, a gente fala, do you need a hug? Você precisa de um abraço. Ou do you need a kiss? Você precisa de um beijo. Do you need a cuddle? Você precisa de um carinho, um aconchego, um colinho. Então, isso é sempre bom perguntar para a criança, para ela ver que ela precisa ser acolhida e para ela conseguir expressar isso pra gente, né? Que a gente dá cola, às vezes, resolve todos os problemas. Da birra ao mau humor, a dor de barriga. Nunca subestime o poder terapêutico do beijo de uma mãe. Essa frase é a maior verdade que tem. Nunca subestime o poder terapêutico do beijo de uma mãe. Cura até ferida aberta, dor de barriga. Até catapora. Um beijinho de mamãe. Então, do you need a cuddle? Ou então, do you want a cuddle? Você quer. Em vez de você precisa, porque need é precisa. Você pode falar, do you want a cuddle? Do you want a hug? Do you want a kiss? Certo? Mais uma, só falta mais duas pra gente terminar a 11 de hoje. Tem mais um pouquinho, né? Porque tem uma que são duas em um. Tem umas que são duas em um. E aí a gente fala, por exemplo, a gente vai pro trabalho, ou a gente vai deixar a criança na escola, ou a gente vai viajar, a gente vai despedir da criança, uma forma divertida, tem várias formas divertidas, com rimas, de despedir da criança. Mas a minha favorita é bye bye butterfly. Bye bye butterfly. Por quê? Porque rima. Porque butterfly rima com bye bye. Tem também see you later alligator. Te vejo mais tarde, jacaré. Não faz sentido nenhum, mas later se rima com alligator. See you soon baboon. See you soon raccoon. Te vejo em breve, guaxinim. Se a gente vai traduzir, não faz sentido nenhum. Mas soon rima com raccoon. Então fica divertido. São formas. Tem um post aqui no meu feed com várias formas bonitinhas, assim, de falar bye bye, de despedir das crianças. In a while, crocodile. Eu fiz um Reels, tem um post de carrossel e tem um Reels também despedindo. Depois eu vou tentar colocar nos stories pra vocês hoje, com várias dicas assim que rimam. Então a gente fala bye bye butterfly, bye bye butterfly. Ou então give me a hug ladybug, me dá um abraço Joaninha. Give me a hug ladybug, né? Give me a hug ladybug, bye bye butterfly. See you later alligator, see you soon raccoon, in a while crocodile. São frases que rimam, a gente trabalha a rima em inglês, o vocabulário é em inglês. E a gente fica divertido, e fica uma despedida leve, né? Porque muitas vezes, na hora de despedir pra ir pro trabalho, a mãe fala tchau, Deus te abençoe, te proteja. E aí o filho acha que a mãe nunca mais vai voltar, dependendo da idade, né? Então quando você fala, ok, então eu vou pro trabalho, bye bye butterfly. E a criança acha divertido e fica uma despedida mais leve. Então bye bye butterfly eu uso muito também na hora de despedir do meu filho e dos meus alunos. Na hora que eles vão embora da escola, na hora que eles estão se despedindo, ou então quando eu encontro na rua e eu vou me despedir deles depois de cuddle muito, eu vou me despedir, aí eu falo bye bye butterfly, sendo boy ou sendo girl, não tem problema, butterfly não é só girl, não tem gênero para butterfly, para borboletas, existem machos e fêmeas, né? E por último, pra gente encerrar, tá na hora de dormir, tá na hora de, eu já ensinei pra vocês good night. Eu já ensinei sleep tight. Sleep tight é durma aconchegado, durma bem, né? Sweet dreams, que é bons sonhos. Tem na outra aula, se você perdeu, tá aqui no feed as outras frases pra gente falar desde recém-nascido. E a gente pode falar com uma criança maiorzinha. Olha, it's time to go night-night. Night-night é uma forma bonitinha de falar good night. Sabe quando a gente fala mimi? Tá na hora de mimi. Você quer mimi com a mamãe hoje? É isso, é night-night. Night-night. Go night-night é vai mimi. É go good night, vai dormir, boa noite. É como se fosse isso. Então, go night-night, vai mimi. Então, it's time
to go night-night. Ou então, let's go night-night. Ou então, simplesmente, night-night. Boa noite. Durma bem. É uma forma carinhosa, fofinha, amorosa da gente falar com as crianças, assim como a gente usa vários termos queridos e carinhosos para falar com as nossas crianças, só que nesse caso em inglês, que as crianças merecem ser tratadas como crianças, né? A gente não vai falar como criança como a gente fala inglês como um adulto. Então a gente tem que aprender termos infantis também quando a gente está aprendendo a falar inglês com as crianças. E assim eu encerro mais uma aula de Ultra Simple Activities USA, com atividades simples que a gente pode fazer sem gastar dinheiro, sem sair de casa, sem gastar muito tempo para fazer com as nossas crianças. Se tem mais alguma frase que você fala muito, gostaria de saber e eu não falei aqui, me deixa nos comentários que eu respondo nos stories, eu te respondo nos comentários e trago também para as nossas aulas, para as nossas lives. Carolina, muito bom. Que bom que você gostou. Carolina, você acha que eu fiz um good job? Do you think I'm thumbs up? Eu sei. Eu sei que você é aluna. Eu sei todas as minhas alunas. Eu ainda tô no nível que eu consigo... O máximo que eu puder conhecer todas elas, saber o nomezinho e a carinha delas, eu quero saber. E se vocês tiverem alguma outra pergunta que vocês não sabem, que vocês querem descobrir, me deixa aqui, ou me manda no direct, que eu tô sempre respondendo. Carolina, eu ainda não vi nenhum dos seus posts, você ainda não fez nenhum vídeo me marcando, né? Faça os vídeos me marcando nos desafios ou no grupo e me marca nos stories para eu poder ver, para eu poder repostar e para eu poder conhecer a carinha dos seus pequenos. E a sua também mais de perto. Eu gosto de ficar amiga de todo mundo, das minhas mamães. Certo? Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, deixa aqui abaixo. Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode aprender alguma coisa, que pode gostar, que tá começando do zero também. A regra é, começou, não para mais. Pode descansar, mas nunca desistir, tá certo? Terça-feira eu volto com outra aula. Um beijo. Que bom, Carolina, que bom. E eu amei mais ainda que você amou. É pra isso que eu tô aqui. É pra vocês e os seus filhos gostarem e se juntarem, tendo momentos de qualidade juntos, aumentarem o amor de vocês e aprenderem inglês ao mesmo tempo, tá? Thank you for coming. Deixa aqui pra mim abaixo o seu comentário, sua pergunta, sua dúvida. Terça-feira eu tô de volta de manhã pra gente falar um pouco mais sobre aprender inglês junto com a sua criança. Fica lá nos stories que tem muito mais coisa hoje, que hoje eu me recuperei da doença que acabava comigo. Eu, meu filho, meu marido, tá todo mundo 100% agora. We are making a good job. Bye, bye.